Olá, meus amigos de todos os planos. Mais uma vez, sexta-feira, uma lição toda especial do canal do Sercom para vocês. Lembrando, número 1, todas as quartas-feiras a gente tem um vídeo em forma de live, isso mesmo, lá do espaço do Sercom. A gente reúne abertura, a gente reúne vibrações, uma palestra como essa e um passo coletivo muito gostoso, trabalhando todos os seus chakras, seus centros de força. E para quem precisa, não pode ir até ali, recomendo, faz muito bem. E deixe perto de você um copo, uma jarra com água, tal, que durante todo o processo, os seus mentores, tudo que é emanado ali do Sercom, fluidifica essa sua água e você pode tomar. É uma água curativa, é uma água que te equilibra, que te traz boas coisas, vale muito a pena. Eu recomendo para todos. A segunda coisa, incansavelmente, vibre pelo nosso planeta Terra, vibre pelo Brasil, vibre pelos seus dirigentes, vibre pelo seu amigo, vibre pelo seu inimigo, toda a sua família e, claro, você mesmo. Não se esqueçam desse detalhe. E trazendo para cá, para a nossa sexta-feira, a nossa palestra de hoje, a gente tem como título da lição de número 53, Palavra Escrita. E mais uma vez, meu companheiro de palestra, de lições, ele está aqui, além da grande dupla dinâmica Chico e Emmanuel, o grande apóstolo Paulo de Tarso, que escreve essa carta para os Tessalonicenses, e essa lição grifa uma das seguintes frases, né? Examina tudo, retém o bem. Para começar esse detalhe, isso eu fiz em forma, numa quarta-feira, numa dessas lições que ali estavam em live, que Paulo tinha muito carinho pelos Tessalonicenses. Paulo tinha muito carinho por aquele povo e a ele particularmente adorava pregar por ali. Hoje, aquela região fica ali na Turquia, ali naquele pedaço, e é considerada por muitos estudiosos a primeira página, a primeira grande publicação do cristianismo. Sim, verdade, mais inclusive que os próprios evangelhos. E Paulo, naquela época, foi para lá, pregou, entrou em sinagoga, pregou sobre o cristianismo, e claro, pelos poderosos, os políticos e os religiosos daquela época, ele foi expulso, junto com aqueles seguidores cegos de tudo, foram praticamente açoitados dali, e Paulo fugiu para Atenas, e ele ficou com muita tristeza no coração, falando, poxa, eu queria pregar tanto mais para aquela turminha que realmente merece. E aí ele ficou sabendo que as pregações tinham sido um sucesso. Ele falou, poxa, que delícia. Então ele escreveu mais uma vez, agradecendo e tal, se encheu de júbilo, ele ficou muito alegre disso, e que gerou várias outras cartas com aquela animação sobre o primeiro ponto dessa primeira carta aos Tessalonicenses. E ela rende, inclusive, a essência da lição da noite, do dia, da tarde de hoje. Vai saber quando você está assistindo isso, não é verdade? Então, examinai tudo, retende o bem. Se a gente pensar claramente no que o texto tem como título Palavra Escrita, e essa ilustração de Paulo com toda a mensagem que Emmanuel trouxe para a psicografia de Chico, ele tem basicamente o seguinte ponto. Imaginemos nós, aprendizes num planeta que está vivendo turbulências de um aprendizado de regeneração para um caminho de regeneração e prova, saindo de um modo de expiação. Nós somos bombardeados com vários tipos de mensagens. Com o advento de algo que era para nos ajudar muito, que é a própria internet, esse tipo de facilitador que existe no plano superior, maior, menor, inferior, há muito tempo atrás. Videm todos vocês que tiveram acesso a assistir, por exemplo, o Nosso Lar.
toda aquela comunicação, tablet, às vezes os personagens iam para receber e perceber mensagens de pessoas que sentiam saudades, que pensavam, que vibravam, toda essa cadeia de transmissão de mensagens é uma espécie de inspiração para o que nós tivemos e temos a internet hoje. Só que, infelizmente, né, para todo plano maior existe um governo oculto que atrapalha um pouquinho, e nós vemos nesse portal aí de mudanças, de alterações, muita influência negativa, não só nesse exemplo que eu dei da internet, mas também em todos os meios de comunicação. Fato. A própria lição nos coloca justamente, já que nós estamos recebendo todas essas informações, todos esses pontos que caem na nossa frente todo o tempo, a todo momento, que nós, como aprendizes do Evangelho, tenhamos tudo isso chegando, tudo isso vindo, e que a gente tenha conhecimento, que a gente saiba perceber que isso está aí, mas que como entendedores de uma boa nova, como que sacando o que vale a pena e o que não vale a pena, o que vem muito a entender daquela história do separar do joio e do trigo, que a gente saiba filtrar tudo isso como um belo coador e entenda o que realmente nos engrandece. Se em um certo momento, né, como sabiamente ali Emmanuel passa para o Chico, nós que recebemos aquilo que eu falei todos os dias, nós entendemos o que é o canal sensacionalista, o jornal que deveria nos passar notícias. Eles hoje em dia nos passam tendências por interesses não já mais obscuros, nos passam desgraça, nos passam sensacionalismo. Alguns outros canais de música procuram inclusive hipnotizar pela fonte ruim de acesso. Aplicativos são criados para que os jovens se hipnotizem, às vezes por dancinhas, por besteiras e coisas do gênero. E nessa roda aí, vemos muitas pessoas que passaram a entender isso como algo realmente comum. Então, assim, vamos colocar lá naquele jornal, porque a informação é fácil, rápida e eu entendo mais fácil. Qual é a mensagem aí? É o entender mais fácil? Ou é, de repente, já receber que tudo não passa de um circo ou não passa de um cenário de terror, ou algo por aí que não vai te fazer pensar, não vai te fazer raciocinar? Então a lição coloca muito a história de que nós, por exemplo, meninos, nós vamos buscar escola a fim de que a gente se habilite para as nossas lutas futuras. Que nós doentes, ou qualquer outro enfermo, vai para o hospital para quê? Para entender as suas dores, as suas feridas e se refazer. Eu lembro do texto lá, falando que os loucos eles vão se internar em locais de recuperação, nos manicômios e centros voltados a essa especialidade, para que em algum momento tomem consciência do que está acontecendo e vão buscar o seu equilíbrio, a se refazer. A justiça, mesmo que muito questionável, nos colocam pessoas num local de refazimento para que cumpram e, como intenção, ao menos, a pessoa pague a sua dívida com a sociedade, se refaça e se reajuste. É esse o ponto. Essa história do coador que eu coloquei é muito isso que fala a lição de hoje.
todos os eventos, as mensagens, as publicações que vêm do plano superior maior, para nós que acreditamos nessa comunicação para todos nós, são, se equilibrados, se trazidos para o nosso bem, são aquelas em que a gente deve se refestelar, a gente deve se lambuzar, a gente deve se ler incessantemente e acumular como um conhecimento positivo. Todas as outras que a gente acumule como conhecimento, mas o que a gente vai tirar o autoconhecimento é dentro daquelas que nos edificam. Então, se nesse exercício de olhar de tudo e começar a filtrar, a gente possuir o discernimento necessário, né, dentro de todo esse tempo que a gente busca para acumular tudo isso, é o que a gente vai precisar para acertar esse equilíbrio, de reter o que realmente importa. O tempo para buscar tudo isso e uma cabeça que vai discernir esse coadorzinho, esse filtro, para entender o que realmente importa, o que realmente vale a pena nesse lance global que é acumular informação. Porque conhecimento é realmente um ponto muito bom. Agora, transformar isso em sabedoria e autoconhecimento, gente, isso é realmente nobre. Então, usem esse detalhe muito importante, que é a lição que Emmanuel, Chico e ilustrada pelo Paulo trazem para todos nós. É muito fácil a gente vir e dizer assim, isso para mim basta. O grande desafio nosso nessa encarnação, na próxima encarnação, em todas as outras, é não só tá aqui de passagem, ou seja, nascer, crescer, passar na média, arrumar aquele trabalhinho que vai ajudar a pagar a bebidona e o churrascão, que é onde a gente vai se encher, falar as besteiras, acordar de ressaca no domingo e amaldiçoar a segunda-feira, é uma passagem de ida a uma terra antiga. Se a gente busca, com razão, com emoção e com esse tal filtro, a nova terra, é esse o ponto que a gente vai ter que pegar. Prestigie o que é legal, prestigie o que é bom, prestigie o que é bem. Mas saiba do todo, porque através desse todo a gente entende o caminho que nós não devemos seguir. Nós não devemos nos afundar. É um recado, principalmente para nós, que já estamos burros velhos, mas assim, todo mundo aqui tem filhos, pode ter um sobrinho, um neto, um amigo mais novo e tal. Entendam. Alguns desses aplicativos foram criados pelo governo oculto para que a molecada fique ali hipnotizada atrás da dancinha, atrás da besteira que aquele, de repente, nova celebridade da semana ou do mês pediu para falar todo aquele monte de coisa e a molecada assim, que bom, e parou. O discernimento, o filtro ali prendeu um espírito que chega nesse limiar de terra de expiação para uma nova terra, quando a gente precisa realmente dessa nova geração. Então, para nós, conhecendo o todo e retendo o que realmente importa, não é só um catalisador para nós, mas que nós sejamos catalisadores para essas gerações, para esses novos espíritos que vêm com missões muito importantes nessas próximas décadas. Então, que a dupla dinâmica, que o exemplo de Paulo, que essa lição e todas as outras que estão nesse canal possam te fazer entender o que é saber o todo, filtrar e entender que lições como essa valem realmente a pena. Se você acha que tem alguém, qualquer pessoa, amigo, parente e tal, que esteja precisando de uma lição como essa, ou de todos os outros palestrantes que são ótimos, que estão aqui nesse canal, por favor, recomende. Vale a pena, pelo menos, tentar que alguém tenha uma essência para filtrar depois.
tá ok? Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês.